Fala você, tudo bem por aí? Bom, para você que está entrando a primeira vez aqui e não me conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. E nem preciso dizer qual será a peça de hoje, será essa camiseta maravilhosa e muito fácil de fazer, ela tem uma folga de vestibilidade maravilhosa e você vai tranquilamente fazer. Eu já quero te avisar logo de cara, versão canhoto continua tendo aqui no canal. Aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário do vídeo, você tem o acesso direto à versão canhoto, caso você entre no meu vídeo e seja canhoto para facilitar o seu trabalho como artesão canhoto, representatividade de pessoas canhotas. Beijo, Tainá! E além disso, eu quero dizer para você que o meu canal, o meu blog, voltou ao ar. Então eu quero muito pedir para que vocês vão lá, leem, porque tem uma surpresa lá. E eu já vou iniciar falando sobre o que tem lá. Eu deixei lá no post completo um PDF para você fazer o download de uma ficha técnica. Você vai imprimir a ficha técnica dessa camiseta. Tem o desenho técnico, tem o gráfico, tem a legenda e tem uma aba de observações no qual você vai anotar as suas medidas. Porque são pouquíssimas medidas que você vai precisar para fazer essa peça. Entenda bem, você vai tirar a medida do seu quadril, na maior parte, da sua cintura, e no seu busto, na altura do mamilo. Dessas três medidas, a maior que tiver é a que você vai utilizar. Eu, Henrique, a minha maior medida é o quadril, tá? E aí, com essa medida, você vai fazer o quê? Acrescentar 20 centímetros de folga de vestibilidade. Vou dar um exemplo do meu. Eu tenho 110 de quadril. Então, eu acrescentei 20 centímetros, eu tenho 130 centímetros de circunferência para poder fazer essa camiseta. Só que esse ponto ele é múltiplo de 24 correntes. Por quê? Porque cada vezinho desse ele é composto por 6 correntes a repetição. Mas a gente precisa de 4. Por que 4? Para que na hora da divisão dê certo. Porque temos pouquíssimas medidas que vão ser necessárias, mas existem padrões, como a abertura da cava, a abertura do decote, e tudo isso está minuciosamente explicado lá no blog. Eu quero muito te convidar para ir lá ver e baixar, enfim, aproveita que o conteúdo é gratuito. E aí o que acontece? Além dessa medida, eu preciso da medida total. Você vai tirar a medida dessa parte aqui até a altura que você quiser. E não preciso dizer para você, eu espero, que você pode fazer o comprimento que você quiser. Vestido, cropped, camiseta, túnica, fica super à vontade para fazer a altura que você quiser. E você vai precisar da medida da cava. E como que você faz a medida da cava? Eu vou pegar aqui a fita métrica para te mostrar, ó. Você vai tirar a medida do seu bíceps. Ó, tirou a medida do seu bíceps, tá? A minha eu já sei qual é 34, tá? 34. Aí você vai partir ao meio, porque é frente e costa, certo? E vai acrescentar de folga 8. No caso, metade, no caso a minha deu 17, tá? E aí com 17 você vai acrescentar 8 de folga, que no meu caso a minha cava tem 25 centímetros de altura, que é uma cava bem primavera-verão com uma boa folga. É assim que eu faço essa cava, tá bom? Cada modelagem pede uma folga de vestibilidade de cava diferente. Nessa modelagem é essa. E aí no desenho técnico você vai começar a escrever essas medidas. Então aí a partir da cava até o comprimento, quanto que vai dar? Então é muito simples. Depois que você tirou a medida dessa parte aqui até lá embaixo, que é a altura total da sua peça, você vai descontar a altura da cava que você mediu e vai ver quanto que você vai precisar de fazer em carreiras circulares. Porque é muito fácil. A gente faz a carreira circular, depois faz a parte da frente, com esse efeito do cadastro que fica maravilhoso, e depois você faz as costas. Emenda e faz o acabamento. É muito simples de fazer. Bom, quero te pedir um favorzão. O YouTube não está entregando o meu conteúdo para todo mundo. Então eu quero te pedir, por favor, comenta no vídeo, compartilha nas suas redes sociais e deixa o like. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante, ele continua te notificando com as videoaulas e ele vai ajudar a mandar para outras pessoas como sugestão, tá bom? Assim eu consigo continuar trazendo conteúdo para você, tá? Henrique, quero te apoiar ainda mais. Eu tenho alguns projetos pagos, que esse já foi o primeiro projeto que eu lancei, que foi uma camiseta oversize maravilhosa, que inclusive chamei Karine para participar e ela fotografou com a minha. A camiseta é minha, né?
E eu quero mostrar para vocês agora essa montagem de eu e ela com o mesmo look, com a mesma camiseta. E eu, gente, Karine, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, as fotos ficaram maravilhosas, ela é maravilhosa. E assim, a minha modelo antiga era a Isabelle, né, que era minha sobrinha, só que eu precisava de alguém que tivesse medidas próximas à minha para que eu conseguisse produzir uma peça e a gente brincar aí com essa questão de looks. Então, se você quiser, também tem um link aqui do meu projeto. É uma forma de você investir no meu trabalho e investir no seu conhecimento. Lá é todo completinho com modelagem, tem uma parte que você vai entender como você modifica, como você brinca com a modelagem, folga de vestibilidade, enfim, tem tudo lá, é maravilhoso, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem. Assista a videoaula, vai lá no blog, confere tudo que tiver lá e vamos fazer. E se fizer, não esquece, me segue lá no Instagram, @riquecrochê. E quando você chegar lá no Instagram, você me manda foto quando você fizer. Posta no story, me marca, que eu reposto para todo mundo ver. Combinado? Então é isso. Espero que vocês gostem e boa aula! Eu tô trazendo aqui para poder mostrar para você, porque a nossa peça, acima de tudo, ela tem uma padronagem no qual a gente vai fazendo de forma circular até atingir a altura da cava. E aí a gente faz primeiro a frente, né? A gente tem essa divisão aqui da abertura da cava, que é um padrão deixar esses dois leques para a cava, né? Que ficam dois leques para frente, dois para as costas. E nós vamos seguir metade, deixando também, ó, para fazer a primeira parte da cava, né? Deixando aqueles dois lequinhos ali no centro, que seria o quê? A abertura para ter esse espaçamento para o cadarço, ok? E aí o que acontece? A gente vai fazer primeiro essa parte, e aí, a partir do meio, é que a gente vai medir a abertura do decote, que no meu caso, o padrão da modelagem que eu desenvolvi foram de 20 centímetros, né? E o que sobra, você vai deixar esses pontos do meio em espera e vai trabalhar o ombro. Então, assim, é necessário você fazer esse pedaço primeiro, né? E você vai fazer os dois lados da frente para depois fazer o ombro, que aí você consegue descobrir a quantidade necessária para fazer o ombro da parte das costas. Tá vendo? Porque a parte das costas, ela é toda reta, e aí você vai fazer somente a parte do ombro, que corresponde metade da quantidade da parte da frente. Eu estou só resumindo para você, que é realmente para ser uma introdução, para você ter um entendimento melhor, porque agora eu vou explicar para você como que a gente vai fazer esse ponto, porque ele é todo em um ponto só, e ele é múltiplo de 24 correntes, porque a gente precisa de 4 vezinhos, né, para poder a nossa peça ficar divisivelmente correta e proporcional, tá certo? Então vamos dar início agora e vamos começar a nossa amostra. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, né, com uma grande corrente aqui, lembrando que você faz uma corrente grande, bem maior do que a medida necessária que você precisa, lembrando da folga de vestibilidade a partir da maior circunferência, que são de 20 centímetros. Então não esquece esse detalhe, você precisa fazer uma corrente grande, e eu faço de forma aberta, porque para mim é mais seguro e o acabamento fica melhor, e você não tem o risco de estar com o trabalho torcido. E aí o que você vai fazer? A partir da agulha, você vai contar 6 correntes. Por quê? 3 correntes corresponde à corrente do V e 3 correntes corresponde ao do ponto alto. E aí na sétima você vai fazer um ponto alto. E aí você fecha o primeiro V. Simples. Faz 2 correntes de separação. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos pular 5 correntes de base. E aí na sexta você vai fazer de novo um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Que aí no caso essa carreira ela vai ser a carreira de V, que é a carreira de base, né? E como eu havia reforçado, é necessário que sejam 4, para que facilite a sua divisão na hora e para que o seu trabalho fique todo em número par, tá ok? Na hora de dividir lá na cava e no decote, você vai ver que é necessário essa quantidade em 4 para você não ter problema. E aí você continua só fazendo isso. Um V, 2 correntes, pula 5. Na sexta corrente você faz um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. É somente isso a carreira toda, tá? Eu estou fazendo inclusive com fio grosso para facilitar a visualização do ponto, para você entender. Logo depois eu vou trazer uma amostra um pouco maior para explicar para você como é que faz a divisão. E agora é só seguir fazendo, tá? Eu vou inclusive dar uma dica para você como eu faço para fechar e dar continuidade a esse trabalho,
porque se você acompanha meu trabalho, você sabe que eu tenho uma forma de fazer essas peças circulares de uma forma um pouco diferente, né? Então, assim, o que acontece? O nosso trabalho, ele lá em cima ele vai ter carreira de ida e volta, certo? Então, aqui a gente vai fazer de forma circular. Só que eu sempre faço uma carreira circular no lado direito e uma carreira circular no lado avesso, que é para não ter mudança de textura. E se você olhar o avesso do ponto leque, ele não é tão bonito quanto o direito. Então a meta é deixar o ponto leque sempre do lado direito, tá? Porque aí depois a gente vai passar o ponto V sempre sendo feito pelo lado avesso. Tá bom? Isso é super importante para você não ter mudança de textura na sua peça. Então, nesse momento, você deixa essa correntinha para a gente arrematar depois. Você vai fechá-la, tá? Na terceira corrente ali, para poder fazer agora a carreira em ponto V no lado direito da peça, porque a gente começou com um ponto V. E aí nós vamos fazer o quê? Um ponto baixíssimo dentro do espaço. E é muito fácil. Você vai subir 3 correntes, e aí que já conta como um ponto alto, né? E aí você vai acrescentar mais 2 pontos altos, que vão totalizar 3 pontos altos, tá? Vai fazer apenas 2 correntes de separação e no mesmo V, nesse espaço, você vai colocar aí 3 pontos altos e só isso. Essa carreira agora é só em ponto leque. Então você vai seguir fazendo essa carreira todinha em ponto leque. Tá? Você vai seguir fazendo ela de forma circular, no lado direito. E eu vou trazer agora para mostrar para você como é que eu faço o fechamento dela para poder agora começar a fazer a carreira do ponto V do avesso. Tá? Henrique, eu posso fazer de forma circular todo no direito? Pode, claro. Você fica livre para fazer o que você quiser. Você não precisa da minha permissão para fazer o que você quiser. Para fazer o que, né, você quiser. O problema é, eu acho que dá mudança de textura e, na minha opinião, visualmente não fica legal, tá? Então, assim, eu vou explicar para você como eu faço isso. É uma dica que, se eu fosse você, eu levava para a vida, porque eu não gostava da textura do meu trabalho. E aí você vai ver que fica diferente, tá ok? Então, assim, finalizei toda a carreira, fechei com ponto baixíssimo e agora eu viro meu trabalho do lado avesso. E aí eu vou fazer agora o ponto baixíssimo voltando. Tá vendo? Por isso que eu falo que são carreiras de ida e volta, não são bem carreiras de ida e volta. São carreiras de lado direito e lado avesso. Porque quando chegar lá em cima, a carreira de ida e volta vai ficar dessa forma. Então é melhor ficar uma textura única. Então eu fiz ponto baixíssimo até o centro, né? Que são 4 pontos baixíssimos. Subi 6 correntes, né? Fiz um ponto alto no meio do ponto V. Fiz 2 correntes de separação. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto dentro do leque. Faço novamente 2 correntes de separação e sigo dessa forma. E aí o que eu vou fazer? Eu vou explicar para você como é que eu faço também esse acabamento para facilitar na hora desse fechamento dessa carreira em ponto V, para eu voltar a fazer o ponto V, o ponto leque, né, no lado direito, tá ok? Porque tem essa diferença, né? Tem esse truquezinho para você não ter esse problema, né? Então você pode ver que na cava, ó, tem o lado direito e avesso, sabe? Sempre hora de um lado e do outro. Então é legal você seguir toda essa padronagem para que você não tenha essa mudança de textura, porque, gente, dá diferença visualmente. Eu, Henrique, não gosto. Então eu prefiro ensinar você da forma correta. Então eu vou finalizar aqui a carreira e já trago para mostrar como que eu faço o fechamento para dar início à próxima. Para fazer o fechamento, né, dessa carreira é muito simples, tá? Você vai fazer basicamente 2 pontos altos fechados juntos. Então você vai fazer aí o primeiro ponto, deixa as 2 últimas laçadas na agulha, laça, vai lá na terceira correntinha desse V, e aí você vai fazer de novo. Faz o ponto alto, deixa ali restando todo mundo e fecha essas 3 laçadas juntas. E aí, acabou, já fez. Você vira o seu trabalho, faz o ponto baixíssimo, sobe as 3 correntinhas e já segue fazendo aí o seu ponto leque, né? Que a nossa carreira são apenas 2, né? Uma carreira de ponto leque e uma carreira de ponto V. E aí você segue fazendo a receita, o ponto você já sabe como fazer, que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E aí você vai seguir dessa maneira. Lembrando que para fazer a volta, você já sabe, né? Porque eu ensinei na parte de baixo,
que é só você virar o trabalho e fazer pontos baixíssimos, e eu quero mostrar para você como que esse efeito fica. Para você ter ideia, eu nem sabia qual lado era, porque realmente o acabamento fica bem invisível, né? E eu gosto de colocar esse acabamento para a lateral da peça, né? Então assim, ó, se você perceber, olha ali, ó, os pontos, ó, estão todos ali. E dessa maneira, você consegue colocar todos os pontos na mesma direção, tá? E aí eu consigo separar essa parte para que fique o quê? Lá no centro, né? No caso, no meio da cava, né? Porque depois que eu faço essas carreiras de forma circular, ora no direito e ora no avesso, eu arremato, tá? Porque eu vou centralizar agora a parte das cavas, né? Então eu sempre coloco essa parte aí, que eu digo que eu chamo de linha do horizonte, né? Eu deixo ela sempre para lateral da peça, tá certo? Então assim, eu quero mostrar para você agora como será o padrão. A primeira coisa a ser feita é você, depois que você fez as carreiras circulares, eu inclusive deixei o PDF lá no blog, você pode conferir, você já vai saber o quanto você precisa fazer de carreiras circulares de ida e volta. Você vai fazer o quê? Divide a peça ao meio para a gente poder fazer frente e costa, tá? E aí, por padrão, você vai deixar 2 leques para frente e 2 leques para as costas. Tá vendo aqui? Eu estou mostrando para você porque você precisa realmente dividir a peça certinho para que a quantidade fique igualzinha. E aí eu deixo 2 leques para frente e 2 leques para as costas, né? Que vão ficar 4. É padrão, tá? Você, não importa o fio que você fizer, não é medida, é padrão da receita. E aí quando você marca o meio, você também vai deixar 2 leques centrais, que é para servir de espaçamento para passar esse cordão. Entendeu? Então, assim, você coloca marcador, você pode colocar fio de outra cor. Eu, por exemplo, não estou com marcador, eu fiz uma amostra aqui um pouco maior, que eu, fazendo uma amostra menor, eu estou mostrando aqui para você, eu só deixei um, tá? Tanto que fica, nesse meu caso, ficaram 2, mas o padrão são 2. Você vai deixar 2 leques da cava, que vão totalizar 4, que é o espaçamento da cava. Não importa o fio que você faça. E marcando o meio, você vai marcar aí os 2, que é para abertura do cadarço aí, para colocar na parte central. E é o que acontece. Eu vou trabalhar agora metade e metade. Então eu vou trabalhar apenas uma das metades, que no caso é essa marcação aí, onde eu coloquei o fiozinho de outra cor, é essa parte que eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta. E tem alguns detalhes para fazer, que é o quê? Eu já deixei aqui, eu fiz um pontinho na minha agulha, já sabendo aonde eu vou trabalhar. Isso, gente, esquece no momento as costas, foca na frente. Eu vou tirar aqui, lembrando, né, como você está trabalhando direito e avesso, o leque está do lado direito, você precisa agora trabalhar do lado avesso. Para fazer a carreira de ponto V, a lateral, né, o ponto de borda, ele é um ponto alto duplo, tá? Somente a carreira de ponto V. Então, como você sabe, o ponto alto duplo, ele tem 4 correntes de altura. Então, você vai fazer 4 correntes de altura, laça, e aí você segue fazendo dentro de cada leque um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto. E aí você segue fazendo porque você, né, eu tenho certeza que você já aprendeu a produzir esse ponto. Se você chegou até esse ponto da videoaula, você já sabe como produzir. E eu vou explicar para você como é que eu faço agora para fechar ali e voltar a carreira, né? Fazer as carreiras de ida e volta. Chegando no final, eu vou tirar aqui o marcador, né? Que aqui já é o centro da peça. E eu vou fazer o quê? Eu vou laçar o meu fio 2 vezes, como um ponto alto duplo, tá? Vou fazer aqui, ó, um ponto alto duplo, bem nessa lateral entre um leque e o outro. E, gente, esse acabamento só é dessa forma na carreira de ponto V, tá? Por quê? A próxima que vem agora é a de ponto leque. Então, eu vou subir apenas 3. Então, assim, eu vou repetir agora esse ponto da mesma forma, mas subindo 3 correntes para poder fazer essa borda. Então, subi as 3 correntes aí dentro do ponto V
eu vou manter aí o padrão do meu ponto de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, tá? E aí você vai seguir fazendo isso em carreiras de ida e volta até você atingir a altura necessária de que você já havia planejado na sua peça anteriormente, né? Então, quando você pegou aquele PDF que eu disponibilizei lá no blog, você vai anotar todas essas medidas necessárias que você quer fazer, e aí eu vou mostrar para você que quando chegar no final é muito simples, é só você fazer um ponto alto. Então, assim, o mesmo acabamento que você faz na carreira de ponto V é na de ponto leque, né? Então, você pega ali na quarta corrente, que é o caso, e vai fazer aí, ó, um ponto alto, tá? Então, hora é ponto alto duplo, hora é ponto alto comum. Subo 4 correntes, por quê? Porque eu vou agora para a carreira de ponto V. Então, eu vou seguir fazendo isso em carreiras de ida e volta, tá? Até eu atingir a altura necessária. Que no blog, eu inclusive dou detalhes de alguma sugestão de altura que você pode fazer isso, para que o seu decote também não fique muito grande, né? Então, assim, se você perceber, a gente está focado aonde? A gente está focado em uma das partes da cava. Então, assim, a gente está focado nessa parte. A gente vai trabalhar a carreira de ida e volta nessa parte. Então, são carreiras sempre indo e voltando, que é responsável pela altura desse passador, né, do nosso trabalho. Porque depois que a gente vai fazer, depois que a gente fizer, nós precisamos centralizar 20 centímetros, que é o padrão dessa modelagem da abertura do decote, tá? Então, assim, eu centralizei 20 centímetros, que no meu caso deram, né, nessa medida. Tanto que você pode perceber que dali em diante eu deixei os pontos em espera para poder dar continuidade no ombro, tá? Tanto que nesse caso você pode estar fazendo só uma lateral, então você pode, a partir do meio, medir 10 centímetros, que dá no mesmo também. E aí você já sabendo a quantidade de pontos, você vai fazer do outro lado a mesma coisa, já com a quantidade certinha para fazer o ombro, tá? Uma outra dica, quando você finaliza essa parte que eu acabei de explicar para você, você sempre finaliza essa parte em ponto leque, tá bom? Então, faz essa parte, faz a altura desejada, deixa em espera e vamos agora completar o ombro para finalizar o tamanho da cava, tá ok? Nesse meu caso agora, eu arrematei, né? Finalizei em ponto leque e agora eu vou fazer a parte do ombro, que é a mesma coisa. Eu vou virar meu trabalho do avesso com já um pontinho ali na agulha, eu vou passar entre um leque e o outro e já vou subir com 4 correntes para poder fazer a continuidade da minha cava, né? Que agora é a parte do ombro. E aí eu subo as 4 correntes, sigo fazendo aí um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Esse ponto eu já expliquei para você. Então, assim, se você chegou até esse momento do vídeo, né? Você já está com certeza super habilidoso com esse ponto, então não vai ter problema nenhum aí, você já vai estar craque. Então eu confesso que eu sempre acelero um pouquinho já nessa parte, porque você já aprendeu. Continua mantendo as bordas quando for fazer o ponto V em ponto alto duplo, para poder manter aí o padrão, né, da nossa cava, e aí sobe 3 correntes e retorna fazendo o ombro. E aí você faz tranquilo, segue fazendo essas carreiras de ida e volta, e aí quando você acabar, você finaliza e arremata, tá bom? Então, assim, é muito simples de fazer, não tem diminuições, né? Você pode perceber, e não tem costura, inclusive. Então, esse é um bom dessa peça, eu gostei dela exatamente por conta disso. Ela não tem costura, não tem emenda, não tem diminuições. Você vai separando a peça toda quadradinha para facilitar aí na hora da produção, tá bom? E é isso, tá? Eu acelerei um pouquinho para poder mostrar para você como é que eu faço ponto leque. Volto a repetir, isso é apenas uma amostra para que você faça, entenda como funciona o mecanismo da modelagem, mas você vai fazer aí de acordo com a quantidade que você fizer aí, com as medidas que você estiver, né? Então, assim, basicamente o ombro tá pronto,
tá vendo? A parte da cava já está finalizada. Que aí você somente vai fazer o quê? O outro lado, de forma espelhada. Como esse lado você mediu todinho, o outro lado você não precisa medir. Você vai fazer a quantidade de carreiras igual que você fez, né? Então, assim, é super simples. Inclusive, quando você vai fazer do outro lado, que você for pegar do lado avesso, você vai começar pela cava, você não precisa nem cortar o fio, né? Porque você vai fazer ida e volta, ida e volta, ida e volta. Quando você atingir a mesma quantidade de carreira, você vai continuar fazendo só o ombro e deixando ali aqueles leques de espera. Então, assim, é super simples. E uma dica: termine no ponto leque, para que a gente consiga fazer essa emenda limpa. Porque, gente, costurar crochê é um saco. Então, assim, a gente vai fazer essa emenda e é muito melhor. E modéstia à parte, essa emenda ficou maravilhosa, super limpa. Então, eu quero te mostrar a necessidade que a gente tem de fazer a frente, né? E por quê? A necessidade de fazer a frente é você saber a altura da cava, para que você consiga não só saber a altura da cava, como saber a altura do ombro, porque a metade dessa altura do ombro será a metade das costas. Eu, por exemplo, fiz aqui uma amostra, até acrescentei mais 2 carreiras, até faltou ali o ponto leque, mas eu vou acrescentar. Por quê? Você fazendo primeira frente, você consegue ter acesso para saber o quanto você vai fazer para as costas. Então, assim, no meu caso, vou falar mais uma vez, não é porque eu fiz essa quantidade que você vai fazer e que vai dar certo. Você vai tirar a medida e vai ver direitinho a altura do decote que você quer fazer. Você vai fazer a metade para as costas. Então, no meu caso, foram 8 carreiras para frente, né, no ombro. E aí, automaticamente, você nas costas, você vai seguir carreiras de ida e volta. E aí, você vai deixar o quê? Sabendo a quantidade de carreiras totais, você vai diminuir pela metade, né, do ombro ali, ó. Então, no meu caso, foram apenas 4 carreiras, porque na frente foram 8. Então, assim, aí você consegue espelhar e consegue fazer a cava frente e costa junto. Então, assim, conta direitinho as carreiras para você fazer todas e já sabendo a quantidade que você precisa fazer, tá? Henrique, você vai ensinar a fazer essa parte das costas? Não. Se você já sabe fazer a frente, você vai conseguir fazer as costas, você pode ter certeza. Você produz a sua frente que você já vai saber quantas carreiras serão necessárias para fazer as costas. O que eu quero te mostrar? Eu quero mostrar para você essa emenda. Como que eu faço a emenda? E aí, automaticamente, te explicar como é que faz o acabamento. É um acabamento que eu costumo usar bastante, mas às vezes você caiu de paraquedas nesse vídeo e nunca fez esse acabamento. Eu vou mostrar para você como que eu faço esse acabamento, que a gente costuma chamar de tombadinho, que é inclusive o acabamento da parte inferior e de toda a circunferência, de todas as aberturas de decote, enfim, tá? Bom, fiz aqui as costas, né? Minha frente está aqui pronta. Depois você pega esses fios e arremata com agulha de tapeçaria. Não deixa nada para fora, não apenas corte, porque pode ter o risco de desmanchar. Então você vai arrematando esses fios, passando pelos pontos. E aí você chegou na parte das costas, fez igualzinho, bonitinho. E agora você calculou, deixou o espaço de cava, enfim. E precisa agora fazer a última carreira, que corresponde à metade da frente. Você vai começar agora a emendar na carreira de ponto leque. E é muito simples. Você sobe as 3 correntes como manda, né, como é o padrão da peça, e vai trabalhar 3 pontos altos, tá? Que é metade do leque. E aí, depois que você fizer 3 pontos altos, você vai fazer uma corrente, tira da agulha, vai lá no ombro da frente, tá? Você vai equiparar ali a frente, né? Botar esse avesso com avesso. E aí você vai pela frente, né? Pelo lado direito. Você está vendo que o leque está no lado direito. Você vai passar entre essas 2 correntes e vai passar o fio. E vai fazer uma correntinha e finalizar o leque. Então, assim, você só faz isso, você só passa a laçada entre as correntinhas do leque da frente, né, da cava da frente, que aí você prende, o acabamento fica super limpo, não precisa costurar, não fica um acabamento grosseiro, fica ótimo. E assim, gente, eu sempre vou dizer isso, no crochê é 1000 vezes melhor emenda do que costura. Mas uma vez fiz metade do leque, uma corrente, passo, tá vendo? Eu passo pelo meio mesmo, né? A laçada no meio das 2 correntes, faço mais uma corrente e
finalizo os 3 pontos altos. Nesse caso, o que aconteceu? Eu vou finalizar aí com um ponto alto, né, que é a borda, e eu caí aonde? Na cava. Né, eu emendei o ombro, né? Depois a gente volta, eu realmente preciso mostrar para você aqui um detalhe. Você vai fazer essa emenda, né, no caso, com a necessidade que você fizer, né, com a necessidade que você tiver aí com a quantidade de leques. No meu caso é uma amostra e foram apenas 2. E aí o que acontece? A gente caiu na cava, então para não cortar fio, você já sobe uma corrente, faz um ponto baixo, nesse mesmo ponto, e aí você já começa a fazer o tombadinho, que é como? Sobe 3 correntes, laça, faz um ponto alto dentro desse ponto baixo, e aí aonde o ponto cair, você vai fazer um ponto baixo. E aí você segue fazendo isso por toda a circunferência, e aí você vai fazendo isso na volta toda. E aí, se você perceber, nessa emenda do ombro fica um buraco, né? Falta ali alguma coisa, mas não tem problema, porque você fazendo esse tombadinho por toda a volta, quando você chegar, né, você vai fazer ele por toda a volta, quando você chegar nesse finalzinho, você vai fazer um tombadinho e fecha com ponto baixíssimo, que aí você consegue completar essa lacuna, tá vendo? Não fica buraco, não fica buraco. Você faz o tombadinho por toda a volta e você consegue fazer. Só uma dica, o ponto tombadinho eu coloquei ele 3 correntes e um ponto alto nessa parte, tá vendo? Em cada leque desse, tá? Se você achar necessário e você achar que a sua peça na parte do leque estiver franzindo muito, né, como se estivesse apertando, você pode fazer o tombadinho com 4 correntes e um ponto alto duplo, tá? E é o mesmo acabamento que eu faço, tá vendo? Eu faço na volta do decote todinha e é o mesmo acabamento também que eu faço na parte de baixo. Então eu vou explicar para você agora como é que eu faço para fechar, né, essa corrente que fica aberta e automaticamente para facilitar o acabamento e mostrar como é que eu faço o acabamento nessa parte de baixo. Sabendo que o nosso ponto, a gente lá no começo, a gente pula a cada 5 correntes, você vai contar as 5 correntes e vai dar um espacinho maior. Tá vendo? Cortei aqui com a tesoura. E aí você segura as 5 correntes para você saber até onde você vai desmanchar. E aí você, com a agulha de crochê, você desmancha essa corrente. Tá vendo? Você vai desmanchando essa corrente até você chegar naquela quinta corrente que você deixou, tá vendo? Você deixou as 5 ali e aí fica aquela laçadinha. E o que você vai fazer? Você vai inserir a agulha nessa correntinha ali que você iniciou, né? Que você colocou o primeiro V, vai passar essa laçada que ficou aberta por dentro e vai puxar uma corrente, como se fosse um ponto baixíssimo, né? Digamos assim. Aperta bem apertado, tá bom? E agora com esse fio que sobrou, você vai fazer o quê? Vai passando por dentro das correntes, né? Que aí você já arremata, não tem risco de sair, não tem risco de, né, desmanchar, você não se preocupa. Por quê? Porque quando você vir agora com o acabamento, você vai passar aí por cima. Então aí vai ser mais uma segurança para você não perder o seu ponto, tá? Então assim, não se preocupa. Eu só deixei até aqui, mas você faz até o final do fio. E agora a gente vai passar para o acabamento. Então você, para fazer o acabamento, que é o tombadinho, que é a mesma coisa, quando a gente se trata de corrente, a gente meio que tem um padrão, né? Então aí você faz uma corrente na sua agulha, deixa um pontinho aí, prende em qualquer lugar, tanto que eu nem prendi no local lá, faz um ponto baixo na correntinha em qualquer local. Sobe 3 correntes, faz um ponto alto nesse ponto baixo, e aí o que você vai fazer? Você vai pular 3 correntes de base, e na quarta você prende com ponto baixo. E aí você segue fazendo dessa forma. Sobe 3 correntes de novo, um ponto alto no ponto baixo, pula 3 correntes de base e no quarto um ponto baixo. E, gente, de verdade, tranquilo. Passa por ali onde você fez aquele arremate e você consegue dar conta tranquilão, fica super fácil de fazer. E eu quero te mostrar um detalhe, que é o quê? Essa lacuna que ficou aí desse acabamento que a gente fez, né? Você percebe que realmente fica um buraco. E aí é onde você vai passar um cordão torcido. Eu vou deixar aqui embaixo
um link para ensinar você como fazer esse cordão torcido, tá bom? Lá no meu blog eu vou fazer um passo a passo em foto, porém tem vídeo, você pode pesquisar inclusive sobre cordão torcido. Eu vou fazer um passo a passo em foto, talvez depois eu faça em vídeo, não sei, ainda estou pensando ainda. E aí o que eu faço? Você pula, como você deixou 2 leques, né? Ficou ali um no meio, e aí você vai começar a trançar a partir, né, das laterais. E aí você passa o fio torcido. Henrique, que medida eu faço? Eu fiz 50 centímetros, tá? Então, automaticamente, quando você vai fazer o cordão torcido, você faz o dobro. Mas, gente, posso dar uma dica pessoal? Eu nunca meço cordão torcido. Nunca. Sabe por quê? Eu faço ele grande, sempre com uma quantidade a mais. E aí, a partir disso, o que eu não quiser mais, eu corto. Que no meu caso, você pode perceber que eu coloquei uma ponteira de metal, que eu sou louco por essa ponteira, inclusive está acabando, eu preciso comprar mais. E é o que acontece. Se você quiser, você pode deixar só um nozinho, que vai ficar com aquela pegada parecendo um tassel. Você pode colocar uma miçanga. Enfim, fica a seu critério aí de você colocar uma ponteira que eu acho legal. Por quê? Porque nesse caso, esse cordão, ele fica aí, ele não é para amarrar. Então é legal você dar um pezinho, que ele fica aquele detalhezinho, né, mais baixinho. Eu acho que fica maravilhoso. Então eu acho interessante você colocar, nem que seja pelo menos um nó, para ser um peso, para poder ficar embaixo. E aí você vai transpassando por todos os tombadinhos e você consegue ter esse efeito cruzado, tá bom? Então é isso, gente, é somente isso. Tá vendo? Fica maravilhoso. Você tem um efeito que eu particularmente sou apaixonado. E assim, é isso. É isso não, né? A gente não fala isso porque não é certo falar isso, né? Eu quero muito agradecer se você chegou a esse momento nesse vídeo. Quero pedir encarecidamente que você comente aqui embaixo. Deixe um comentário. Ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então assim, muito, muito, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilha. Se você fizer, me manda lá no Instagram, @henriquecrochê. Minhas redes sociais sempre ficam aqui embaixo. E não esqueça, a versão canhoto também está aqui embaixo na descrição e no primeiro link do comentário, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até a próxima videoaula.